E o jornal americano The Wall Street Journal voltou a tratar do caso do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. O texto, assinado pela colunista Mary O'Grady, relata que a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos reconheceu oficialmente, em 10 de outubro, que errou ao afirmar que Martins havia entrado no país em dezembro de 2022. A correção foi feita mais de 18 meses depois de o brasileiro apresentar provas de que não havia deixado o país naquela data. O jornal destaca que o registro falso foi usado no Brasil para justificar a prisão preventiva de Martins, decretada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A publicação reproduz trecho em que o órgão americano admite que o registro incorreto foi usado para justificar os meses de prisão do ex-assessor. O texto questiona as circunstâncias do erro e informa que as investigações continuam. Segundo os jornais, há indícios de penetração estrangeira dentro da alfândega, já que o registro eletrônico foi alterado para incluir o nome de Martins e uma data de entrada inexistente. O artigo também menciona que o órgão entregou documentos à Justiça, mas com trechos censurados e nomes de servidores e datas de acesso ocultados. A colunista destaca que o caso não parece ter sido um simples erro burocrático e cobra esclarecimentos sobre quem inseriu as informações falsas e por que a página de histórico de viagens do site da Alfândega ainda não foi corrigida. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Semana está começando mais uma segunda-feira juntos, Ana. A gente traz destaque esse artigo da colunista, da jornalista Mary O'Grady. Ela é uma jornalista aí com vasta experiência, já escreveu muitos artigos sobre a situação do Brasil, os abusos do Poder Judiciário, as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E claro que esse é um dos casos, inclusive, que ajuda a entender até a inclusão do ministro Moraes na Lei Magnitsky, que é o caso muito delicado, muito sensível do Felipe Martins. E ela apresenta aí questionamentos legítimos que, vale lembrar, ainda estão sob investigação. Quem teria entrado no sistema americano, quem teria fraudado esse registro e com qual interesse, ainda não temos essa resposta, mas o processo segue tramitando aí na Justiça dos Estados Unidos. Boa noite, Ana. Exatamente isso, Paula. Boa noite, Pioto, boa noite, professor Marcília, querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, olha, em tempos de internet e de caça-likes e debates acalorados e gritaria, e todo mundo tem que dar uma opinião correndo, sem analisar as coisas com calma. Eu tenho muito orgulho, Paula, de dizer que eu sigo os preceitos e as lições de dois grandes mestres para mim, Augusto Nunes e J.R. Guzzo. E nestes ensinamentos, Paula, está a paciência no jornalismo, a paciência de analisar, de conversar, de acessar, de estudar. E isso não tem sido, na última semana, uma premissa importante para um nome que deveria ser o único nome falado nessa história toda, que é o de Felipe Martins. Só esse nome importa, apenas esse. Só esse nome importa. Porque o que fizeram com Felipe Martins, e estão fazendo até hoje, porque ele está em prisão domiciliar, toda segunda-feira ele tem que se apresentar ao fórum com sua tornozeleira eletrônica, não pode dar entrevistas, não tem redes sociais, não tem voz. A única vez que nós ouvimos o Felipe Martins falar nesse tempo todo foi naquela audiência. E ele falou de maneira brilhante sobre o caso dele. Esse editorial da Mary O'Grady, Paula, é muito importante porque o Wall Street Journal é um veículo muito respeitado aqui nos Estados Unidos e ela toca em pontos pertinentes, como você mesma disse. Importante lembrarmos que a matéria que foi usada para prender Felipe Martins foi uma matéria usando um travel history. Nós vamos repetir isso aqui sempre. Travel history não é a mesma coisa que I-94, porque travel history você pode mudar na internet. O I-94 não.
O I-94, você precisa estar fisicamente com seu passaporte físico no porto de entrada dos Estados Unidos. E a questão que a Mary levanta são questões pertinentes porque nós temos falado aqui também há muito tempo, e a Revista Oeste, eu particularmente estou mergulhada nesse caso há mais de 20 meses. O nome do Felipe Martins só apareceu no sistema de imigração dos Estados Unidos em abril de 2024, por uma suposta viagem que teria sido feita em dezembro de 2022. Então, é impossível, é muito, muito difícil, muito improvável ter um erro ou um manifesto de voo que foi colocado, porque essa inserção ela foi colocada de maneira manual, em abril de 2024. Lembrando que Felipe foi preso em fevereiro de 2024. E depois dessa inserção, Paula, não custa lembrarmos também que o nome do Felipe Martins, depois dessa inserção de abril de 2024, o nome dele entrou e saiu do sistema várias vezes, inclusive esse ano, inclusive em junho desse ano. O nome dele sai, o nome dele volta, o nome sai, o nome volta. E agora a defesa de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos está solicitando à Justiça Federal que esses trechos que você mencionou, Paula, que estão aqui nos Estados Unidos, a gente chama de redacted, que tem aquela tarja preta, que eles estão protegidos, a defesa de Felipe Martins solicitou que esses nomes, então, eles fossem conhecidos do público. Muita gente que diz que sabe o nome ou o nome já foi dito, mas porque a justiça é tão lenta também. Esse, na verdade, é o processo correto. Não existe aqui nos Estados Unidos inquérito de WhatsApp ou simplesmente algum juiz que vai lá e manda, sem o devido processo legal, as coisas serem reveladas. O processo legal caminha. A defesa de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos é uma defesa extremamente incisiva, e o próprio CBP, que é o órgão que inseriu o nome, ele quis encerrar esse assunto e disse: não, nós já corrigimos uma entrada falsa, nome que foi colocado na nota do CBP, nós já corrigimos essa entrada falsa, então vamos esquecer o caso. E o juiz da Flórida disse: não é bem assim. Nós também queremos saber quem inseriu de maneira manual, se inseriu de maneira manual, o nome de Felipe Martins no sistema de imigração dos Estados Unidos, porque isso é um crime federal e que pode trazer grandes repercussões e danos à segurança nacional dos Estados Unidos.